Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Se você ainda não conhece o nosso site, fica aqui o meu convite. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo e depois você pode acessar ali, conhecer os recursos que nós oferecemos aqui para os nossos amigos pregadores. Tá bom? Meus amigos, hoje eu quero tratar com vocês o assunto da alta vocação do pregador, ou a alta vocação do ministério da pregação. Eu quero convidar você a deixar o seu like no nosso vídeo, fazer o seu comentário, caso você concorde ou discorde do que vai ser apresentado aqui, e também que você se inscreva e compartilhe este vídeo com o seu círculo aí de amigos, pregadores, pastores, obreiros, para que a gente possa fazer crescer essa comunidade de pregadores bíblicos e expositivos. Tá bom? Meus amigos, o tema da alta vocação do ministério da pregação é algo que precisa nos tocar. Nós sabemos que nem todo mundo foi chamado para ser pregador, mas aqueles que foram chamados para o ministério da pregação, eles precisam ter em conta de que eles foram chamados para um dos ministérios mais importantes dentro de uma igreja. Nós podemos dizer com base bíblica que dois ministérios que são essenciais para a igreja é o ministério da pregação e o ministério da oração. Esses dois ministérios, eles se complementam. E eles são a base de toda igreja, de toda igreja saudável. Ela vai ter um púlpito forte, ela vai ter um estudo da Bíblia forte, e ela também vai ser uma igreja que ora, que se reúne para orar, que se reúne para interceder. Dentro de uma igreja, você pode não ter diversos ministérios. Você pode não ter um ministério que cuida dos idosos, você pode não ter um ministério que cuida das crianças. No entanto, se a igreja tiver um ministério forte da pregação e da oração, essa igreja ela vai adiante, ela vai se desenvolver. Por outro lado, você pode ter uma igreja com diversos ministérios, mas se o ministério da pregação, do estudo da Bíblia e o ministério da oração não estiverem engajados, não forem fortes, você pode ter plena certeza de que essa igreja não vai se desenvolver. Então, o que eu quero trazer aqui para discussão hoje é que o ministério da pregação ele é muito importante para ser tratado de uma maneira leviana. Muitas vezes nós vemos pregadores que consideram o ministério da pregação apenas um ministério de passar uma mensagem. Não, hoje eu só vou passar uma mensagem. Hoje eu só vou dar uma mensagem. Como se fosse um carteiro, tá certo? Eu só vou entregar a mensagem, mas eu não tenho comprometimento nenhum com essa mensagem que vai ser entregue. Muitos consideram o Ministério da Pregação como apenas um bate-papo. Vamos bater papo, vamos jogar uma conversa fora ali com a igreja. Vou apenas dar algumas instruções ali, vou passar algumas coisas do meu conhecimento de Bíblia, mas não exige comprometimento com a palavra, não exige comprometimento com a mensagem, não existe renúncia ao pecado, não existe uma decisão a favor do que está sendo proclamado. E essa é uma ideia que é muito popular hoje, tá certo? É como quase como se o pregador ali, ele, né, fosse sentasse ali numa roda de conversa ali e conversasse de uma maneira informal, mas a visão que a Bíblia tem para o ministério da pregação é o oposto disso, tá certo? Uma das palavras que é utilizada para pregador no Novo Testamento é queriço, e essa palavra ela significa arauto, tá certo? O pregador ele é chamado para ser um arauto. E o arauto, ele precisa estar totalmente comprometido com a mensagem que ele vai levar e principalmente com o seu Senhor que o designou para levar aquela mensagem. Esse é o papel do arauto. O arauto, ele leva as palavras do seu Senhor. Ele não tem nada a acrescentar a essa palavra. Ele anuncia ela, lógico, com seu caráter, da sua maneira, mas ele anuncia a mensagem do Senhor que o enviou. Ele deve fidelidade a essa mensagem que foi confiada a ele. E quando ele proclama essa mensagem, não é apenas uma conversa fora. Não é apenas, vamos aqui conversar, vamos aqui bater um papo. Mas, de fato, é uma proclamação. É uma mensagem que precisa mexer com as pessoas, mover as pessoas. Porque muitas vezes essa mensagem é uma questão de vida ou de morte. Olha que significado tem para o pregador. O peso. Por isso nós dizemos aqui, o alto chamado da pregação
A alta vocação do ministério da pregação. No Antigo Testamento, quem tinha essa função de pregação, de pregador, eram os profetas. E a palavra profeta, de novo, Navi, significa boca de Deus. Ou seja, quando ele abria a boca, ele falava as palavras que Deus confiou a ele. Deus colocava as palavras nos lábios dele para que ele pudesse comunicar às pessoas. Então, novamente, te vê a mesma ideia. Não é uma tarefa qualquer, não é algo para ser tratado de maneira leviana, mas exige comprometimento com a mensagem e com o Senhor, que é o autor da mensagem. É para isso que o pregador é chamado. É para isso que você, meu amigo pregador, é chamado. É lógico que nós temos muitos irmãos que têm a boa vontade de pregar, mas muitas vezes não receberam esse chamado. Nós entendemos isso. É lógico que aquele que foi chamado para pregar, ele já não começa pregando, né, de uma maneira em que ele considera todos os aspectos da mensagem, ele não considera tudo que está envolvido na pregação, pela inexperiência, tá certo? E nós não somos chamados para ser críticos de pregadores, de pregação. Mas nós precisamos ser criteriosos, principalmente com o nosso chamado para a pregação. Será que nós estamos tendo em alta conta esse chamado? Será que nós estamos considerando verdadeiramente que o momento da pregação é um momento solene? O pregador ele precisa conceber que quando ele está no púlpito, naquele momento em que a congregação está reunida, é a oportunidade de Deus falar. É a oportunidade da mensagem de Deus alcançar as pessoas. E não simplesmente o momento de passar uma simples mensagem, de apenas conversar com as pessoas, de apenas bater papo. É o momento da verdade de Deus ser proclamada com fidelidade, com poder. Quando nós olhamos as cartas de Paulo, a carta aos crentes em Corinto, lá no capítulo 13 e 14, ele vai dizer, quando ele discorre ali a respeito dos dons, ele vai tratar a questão dos dons de língua, e por final, no final do capítulo 14, ele vai dizer que o dom maior a ser perseguido pela igreja é o dom de profecia, é o dom de profetizar, é o dom de proclamar a palavra de Deus. Este deve ser o dom que deve ser mais buscado pela igreja. Quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo, na segunda epístola, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo, ele vai exortar Timóteo a pregar a palavra. Não é, dê uma mensagem, bata papo, jogue conversa fora, faça algumas gracinhas, faça alguns gracejos, conte algumas piadas. Não, ele diz, pregue a palavra, repreende, corrige. É essa a mensagem que ele dá a Timóteo. Não é algo banal, não é algo simples, não é algo leviano, mas é pregar a palavra de Deus. Porque vem tempos que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E como se tivessem coceira nos ouvidos, vão atrás de toda ideia fantasiosa. Nós estamos vivendo esse tempo. E mais do que nunca, você que foi chamado para pregar, precisa levar em conta a sua alta vocação. O ministério da pregação é um ministério sagrado. Em um vídeo passado, nós falamos aqui a respeito do chamado para a pregação. Nós falamos a respeito de como foi o seu chamado para a pregação. Você foi chamado para pregar? Eu vou deixar aqui o link nesse card. Nessa ocasião, eu comentei que um pregador ele disse que ele desconfiava daqueles que tinham muita coragem de pregar, daqueles que se ofereciam muito para pregar. Ele dizia que ele, com tantos anos aí de caminhada, toda vez que ele assumia o púlpito, ele se sentia fraco, ele se sentia incapaz de levar aquela mensagem, porque ele considerava que sobre ele existia um peso muito grande. Através da sua mensagem ali, decisões podem ser tomadas para a vida ou para a morte. Ou seja, não é simplesmente levar uma mensagem. Talvez o problema de muitos púlpitos hoje é que as pessoas não consideram essa alta vocação do ministério da pregação. Elas não se consideram arautos do Senhor e Rei dos Reis, que comissionou ela para pregar. Meus amigos, continue pregando.
Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Deus te abençoe.